Muita gente acredita que algumas doenças são provocadas pelo pensamento negativo das pessoas. Mas o mau funcionamento de alguns órgãos também pode influenciar no nosso estado emocional. Por exemplo, se o fígado não vai bem, aí aparece um mau humor. Mas quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Tá, Isabela. Laí. Boa tarde, O doutor. senhor que vai explicar pra gente que relação é essa que os órgãos têm, né? Sente o fígado, né? Mau humor. Quer dizer, a gente pode provocar doença com o pensamento, seria isso? A gente pode ficar doente pensando negativamente, primeiro. Né? A coisa, Isabela, ela funciona de uma maneira muito imbrincada, ou seja, uma variável interfere na outra. Todo ser humano existe dentro de um triângulo que é elétrico, químico, psíquico e emocional, ou seja, é um triângulo. O psíquico interfere no elétrico, o elétrico interfere no químico e assim vai. O que a gente sabe é que, apesar de termos essa tendência a influenciar os órgãos com o pensamento e com as emoções, também órgãos que não estão funcionando muito bem, Isabela, podem provocar essa situação inversa, que seria o quê? Você ter determinados sintomas psíquicos e emocionais em função desse mau funcionamento. Cabe lembrar ao telespectador que todo ser humano tem uma tendência ao equilíbrio, todo ser humano tem uma energia vital ou força vital. Foi criado esse termo por Hipócrates há coisa de 2.500 anos atrás. Só que essa energia vital, de vez em quando, ela vai ser prejudicada por situações como a genética, por exemplo, a pessoa nasce com uma tendência genética a um adoecimento. Ou por situações como poluição, acidentes, tá certo? São coisas que acontecem e que vão agudamente interferir no seu equilíbrio. Os hábitos alimentares, ou seja, uma má alimentação, um sono ruim, também prejudicam muito essa energia vital. E a energia vital pode acontecer, lá, e dela ter o que a gente chama de erro de estratégia. Ela pode ter o que a gente chama, então, de ataque ao próprio organismo. São as chamadas doenças autoimunes, né? O lúpus eritematoso, a artrite reumatoide, uma série de esclerose múltipla, doenças, então, que o próprio organismo se ataca. Então, resumindo o raciocínio, nós temos aí uma situação bem objetiva de quê? De que a tendência é para o equilíbrio, mas que se nós tivermos determinados maus hábitos, determinados erros alimentares, a gente pode, então, ter um desequilíbrio nessa instância. Aí começam as reações, né? Quais tipos de reações? São as mais diversas? Lair, começa pelo processo emocional. O ser humano começa a se desequilibrar no emocional. Tem uma sensação de angústia, de o peito apertado, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer e você não sabe o quê. Esse desequilíbrio, se não for trabalhado, ele vai comprometer o quê? A parte mental, psíquica. Aí vão surgir o quê? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, esse tipo de coisa. Se o desequilíbrio mental não for trabalhado, vai comprometer essa parte que a gente falou da energia vital. Então, a pessoa tem os que a gente chama de distúrbios funcionais, as doenças psicossomáticas. Essas doenças, então, são o quê? Você tem um incômodo, mas o exame não pega a alteração. Fala, não, seu estômago está bom, apesar dele estar doendo. Por último, num quarto nível, nós vamos adoecer o corpo físico. Isso daí, então, traz para o telespectador a clareza de por que é tão difícil a gente melhorar, o demorado, depois que a gente adoece. A mente repercutindo no físico. Primeiro o emocional, depois o mental, depois a energia vital, para por último chegar no corpo físico. Tá? Agora, voltando ao nosso tema original, o que nós vamos ter? Nós vamos ter determinadas situações em que o órgão não está doente, ele não apresenta uma alteração concreta, mas ele não está funcionando bem. Então, exemplo, os rins e as suprarrenais. Os rins e as suprarrenais, quando estão funcionando exageradamente, a pessoa vai ter o quê? Vai ter agitação, insônia, vai ter uma série de características do que a gente chama de falta de controle energético. O contrário, os rins e as suprarrenais funcionando pouco, a pessoa vai ficar devagar, lenta e pode até ser confundido com um quadro depressivo. E agora, o que mais que você poderia? O fígado? A gente falou de mau humor aí, pegar, é isso? Vamos fazer a listinha aí e falar. O fígado, então. O fígado digere as gorduras que estão no nosso sangue, mas é o fígado também quem nos ajuda a digerir a vida, a aceitar as coisas, a aceitar e resolver. Quando o fígado e a vesícula não estão funcionando bem, a pessoa fica mais amargurada, ela fica mais ressentida e ela fica também mais enrolada. A pessoa que o fígado está devagar, ela adia muito, ela deixa para depois. Então, uma característica peculiar. Podemos falar um pouquinho agora da tireoide. A tireoide, Isabela, é um órgão importantíssimo. Muitas mulheres hoje têm problemas de tireoide. Quando uma mulher vai fazer exame de sangue, deve sempre pedir ao seu médico para pedir os hormônios tiroidianos. Por quê? Uma tireoide hiperfuncionante pode trazer um quadro que é um quadro mental de agitação psicomotora. Né, do mesmo jeito do excesso de funcionamento das suprarrenais. Insônia, agitação, emagrecimento. Pelo contrário, uma tireoide funcionando pouco vai dar o quê? Lentidão, aumento de peso, muito sono, né? Então a tireoide tem que ser examinada. Vamos falar um pouquinho do órgão importante que é o intestino, né? O intestino, então, é um órgão super importante, tem gente que chama até do segundo cérebro, porque todo o sistema imunitário tem a ver com o intestino. Um intestino preso, um intestino que não funciona bem, vai trazer a tendência a pessoa ficar enfesada, a pessoa ficar, então, com raiva por pouco motivo. Ela fica
intempestivo, né? E fechando o raciocínio dos principais, vamos falar um pouquinho do coração e do pulmão. Coração, então, que está desequilibrado, mesmo sem alterações aos exames, ele pode trazer um aumento da cólera da pessoa, um estupim muito curto, uma impaciência, uma explosão sem tanto motivo. E o pulmão, vamos falar dele como sendo o órgão sede do temperamento melancólico. Então, a pessoa que tem o pulmão enfraquecido, mesmo com os exames normais, vai ser uma pessoa mais sensível e também mais frágil, mais vulnerável, vai ser uma pessoa que sente muito o que acontece em volta e se abala. Então, no caso do pulmão, ele pode também levar a pessoa a ser muito fantasioso, muito imaginário, pouco pé no chão, porque ele trabalha muito com o ar. Se isso não está equilibrado. Agora, doutor, e o caminho inverso, o mau funcionamento dos órgãos, pode nos levar também a problemas emocionais? Esse mau funcionamento a gente vai entender como um desequilíbrio, tá? Então, os problemas emocionais e psicológicos, eles são muito próximos uns dos outros. E cada um desses órgãos vai estar trazendo esse tipo de tendência, entendeu, Laíra? Agora, a pessoa precisa de entender que a doença não acontece só no corpo físico, então a gente tem que estar atento ao nosso equilíbrio. Parte da alimentação, a parte dos hábitos, né? E principalmente a parte, né, Isabela, que a gente tem falado muito, da pessoa se responsabilizar pela construção do seu bem-estar. E quando tiver algum tipo de distúrbio, fazer uma avaliação que não passa só pelo exame de laboratório. O principal para nós é essa questão do equilíbrio da pessoa, como que ela está de energia vital. Por isso, muitas vezes, a pessoa não está doente, mas precisa de se revitalizar, precisa de usar um tipo de tecnologia para ter mais, vamos chamar aí, mais vida, mais etérico no seu corpo. Ok, obrigada. Obrigado, Esclareceu tudo para muita gente. É hoje, rápido, né? Mas assim, para ter uma ideia. Volta em 15 dias. Se Deus quiser. Muito obrigado.